Olá, segundo ano A. Nós faremos neste vídeo a correção do PET 7 de língua portuguesa. E aí nós terminamos o PET 6 falando a respeito da narrativa, né, da interpretação de narrativas. Falamos um pouco sobre o texto descritivo, que dentro do texto narrativo, né, o texto do tipo narrativo, nós temos sequências descritivas, ou seja, partes de textos descritivos, de textos do tipo descritivo. Quanto mais o autor descreve as situações, os personagens, menos nós, leitores, precisamos preencher com nossa imaginação. É como se a nossa imaginação, ao ler, fosse guiada, né, pelas descrições que os autores colocam em seus textos. Quanto menos descrições há, mais nós temos que preencher com nossa imaginação. Por exemplo, o texto de Marina Colasanti, que não tinha praticamente nenhuma descrição a não ser da bolsa. E de que uma moça entrou e outra estava lá dentro do elevador. Tirando essa pequena narração, nós não temos tantas descrições, né? O conto é um conto curtíssimo, uma história muito curta, é um mini conto. Então, nós preenchemos praticamente todo o conto com a nossa imaginação. Qual o lugar, qual o horário em que se passa a história, se é presente, passado ou futuro, há muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás, tudo isso nós preenchemos com a nossa imaginação. Já quando o texto tem muita descrição das personagens, do local e do tempo em que se passa a história, menos nós precisamos colocar a nossa imaginação, menos nós podemos criar, né, dentro das nossas próprias cabeças a respeito daquela história. Nós somos guiados mesmo pelos autores. Eu não me lembro se eu falei isso no último vídeo, eu acredito que não, mas estou falando agora. Então vamos lá, continuar a correção. Eu dei essa suspirada aqui, já é a terceira vez que eu gravo isso aqui. Vamos lá. Atividades. Olá, estudante, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um ciclo de estudos e o volume 7 do plano de estudo doutorado vem com alguns conteúdos muito interessantes. Você gosta de filmes de terror de suspense? Normalmente, esses tipos de filmes ou séries causam arrepios naqueles que têm coragem de assistir, não é? Mas você sabia que existem contos que têm essa mesma temática? É sobre isso que iremos estudar nesta semana. Leia o texto seguinte. Não há nada como o riso de um bebê, a menos que seja 1 da manhã e você esteja sozinho em casa. Isso não é um conto fantástico, né? Não é um conto de terror, mas é uma pequena, quase uma piadinha, né? Agora, produz um parágrafo em que você relata uma história de terror. Então, não precisa ser um grande texto, apenas um parágrafo ou um mini conto em que você narra uma história de terror, tá? O conto fantástico é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade ou fatos igualmente estranhos e inexplicáveis. Os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança e pelas situações e ações extraordinárias. Verossimilhança, que a gente já falou sobre isso nas aulas de literatura, acredito eu, é quando uma obra de arte retrata muito bem a realidade ou se aproxima muito da realidade. Então, inverossimilhança é quando os contos são tão fantásticos, como o próprio nome diz, que não tem a ver com a nossa realidade. São ações extraordinárias, ou seja, além do ordinário. O ordinário é o normal, né? É o que está definido. E o extraordinário é aquilo que vai para além do que é normal. Então, são situações de fato anormais, fantásticas, absurdas, inclusive, como diz aqui o próprio trechinho aqui que fala sobre o conto fantástico. Número 2, leia o resumo do texto Flor, Telefone Moça, de Carlos Drummond de Andrade. O conto fala da história de uma moça que costumava caminhar pelo cemitério. Um dia ela estava andando, como de costume, quando arrancou uma flor de uma cova e depois a jogou fora. Após esse fato, a moça começou a receber ligações em que uma voz suplicava e implorava a flor de volta. A voz exige a mesma flor, não aceitando outra que a mãe da moça teria depositado na cova.
A personagem principal, depois de tentar diversas manobras para acabar com as ligações, morre misteriosamente, por não aguentar mais aquela situação. Após a morte da moça, a voz nunca mais ligou, pois seria como se a alma da moça tivesse suprido a falta da flor. Letra A. Qual é a mania da moça retratada no conto? Essa mania é comum? Justifique sua resposta. A mania da moça era andar pelo cemitério. É uma mania comum ou incomum? Acredito que para a maioria das pessoas é uma mania incomum. Eu já vi, por exemplo, claro que isso vai de pessoa para pessoa, então eu acho que essa segunda parte da história, da pergunta, vocês podem responder de forma pessoal, porque eu já vi, por exemplo, uma reportagem, acredito eu, que foi com o padre Fábio de Mello, em que ele fala que um dos primeiros lugares que ele gosta de conhecer quando ele vai a uma cidade diferente é o cemitério, porque lá em alguns lugares, principalmente nas cidades da Europa, há muito sobre a arquitetura do lugar, há muito sobre a história do lugar, então é um dos primeiros lugares que ele gosta de visitar. Se eu não me engano, foi ele mesmo quem disse isso. E aí, pode ser comum para ele. Pode ser comum também para pessoas que gostam de visitar cemitérios, né? Nós temos algumas tribos, inclusive, que gostam, né, de ir a cemitérios. Então, para algumas pessoas vai ser comum, para outras incomum. Para mim é incomum, não por medo, mas porque eu acho um lugar triste, né, um lugar pesado, com energia um pouco para baixo. Então, não é um lugar que eu goste de visitar. Mas eu digo que é um lugar interessante quando você começa a ver o nome das pessoas, quando elas nasceram, quando elas morreram. Eu fico curiosa quando eu vou a um cemitério. Mas eu acho uma mania incomum. Não é uma coisa que nós tenhamos costume de fazer sempre. Mas claro que isso vai de pessoa para pessoa. Qual foi a atitude da protagonista que teve duras consequências para ela? Lembrando que nós estamos respondendo essas questões em cima do resumo do texto e não do texto original. Nós achamos esse conto facilmente para lermos aí na internet, tá? Basta vocês procurarem. É um conto muito interessante. A atitude da protagonista foi ter pegado a flor de uma cova e jogado-a fora, né? E aí foi isso que desenrolou toda a história. A história veio daí. Desta questão, isso que fez com que a história acontecesse. Esse conflito inicial, né? C. O que a voz queria da moça? Ela conseguiu o que desejava? A voz queria a flor de volta, né? Então, a gente pode dizer que, inclusive, era a voz de quem estava na cova. A gente não tem essa certeza, porque é um fato extraordinário, mas é isso, ela queria a sua flor de volta. Ela conseguiu o que desejava? Ela não conseguiu a flor, mas a vida da moça, né, a alma da moça após sua morte, substituiu para a voz a flor que ela tanto queria de volta. Encerramos aqui. Na próxima semana teremos muito mais conhecimento. Até mais, galera. Esse pet tá bem, né, dialógico, tá tendo bastante diálogo com o aluno. Vamos lá para a semana 2, que nós continuamos falando sobre texto, compreensão de texto. Semana 2, caso vocês tenham alguma dúvida da semana 1 ou a respeito de qualquer questão no PET, vocês podem me mandar mensagem, tá? Oi, gente, como vocês estão? Na última semana começamos a falar sobre contos fantásticos e lemos o resumo do conto de Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone, Moça. Hoje vamos continuar analisando esse conto, mas agora levando em consideração outra questão, o título. O título é uma síntese precisa do texto. Ele nomeia o texto após sua produção, sugere o sentido, desperta o interesse do leitor para o tema, estabelece vínculos com informações textuais e extratextuais e contribui para a orientação da conclusão a que o leitor deverá chegar. Portanto, o título é parte importante de uma produção e deve estar bem relacionado com ele. A partir da leitura do resumo do conto de Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone, Moça, presente na semana 1 deste PET, relacione o título ao conto.
Como o texto é um resumo da história, né, é uma síntese da história, nós podemos ver que esses elementos, esses 3 elementos, eles resumem, né, praticamente a história. A moça arranca a flor, começa a receber ligações telefônicas e depois a moça morre para que sua vida, né, praticamente é isso, para que sua vida substitua a flor, né, a sua alma, na verdade, substitua a flor. Então, ela perdendo a vida, ela substitui a flor que ela havia arrancado. Então, o texto, a relação do texto com o título é muito visível, porque é um resumo, de fato, do conto, de todo, né, o conto. Escreva outro título para esse conto. Então, veja o que você gostaria. Então, a voz misteriosa, a flor da morte. Inventem um título que vocês acham que poderia ser legal. Cada texto precisa de um título, número 3. Os textos abaixo estão sem títulos e você precisa sugerir qual título pertence a cada texto. Vamos lá. Essa primeira aqui. A moça tinha a pele branca como a neve, o cabelo escuro como o breu. Abandonou os 7 irmãos, fugiu da madrasta e teve uma torta com a maçã que foi vender na feira. Fez uma torta. Ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Qual desses 3 títulos você acham que é dessa história? Essa história é uma paródia com a Branca de Neve, então poderia ser, com certeza, Branca de Neve moderna, então a número 1. Esse trecho, o segundo trecho. Isolou-se com receio da Covid-19. Foi contaminado pela solidão. Roberto Passos do Amaral Pereira. Qual desses 3 títulos vocês acham que pode caber? Provavelmente isolamento, né? E aí, então é número 1. É o contrário, gente. Despista. O trecho número 1 é Branca de Neve moderna, então vocês vão colocar 1 aqui. O trecho de número 2 é o isolamento, então vocês coloquem 2 ali em isolamento. E o número 3, na vida morreu de muitas coisas, de tédio, de raiva, de medo, de cansaço e, por fim, de câncer. Só não teve tempo de morrer de amor. Ana Mello. Provavelmente esse daí tem o título O Fim, porque fala a respeito do fim da vida, né? No fim da vida ele morreu de muitas coisas, só não morreu do que há de mais, do sentimento que há de mais sublime, considerado por muitos, que é o amor. E aí o fim é o número 3, então ficou 2, 3 e 1. Galera, mais uma semana do nosso pet chega ao fim, nos vemos na próxima. Vamos à semana 3. Continuamos no mesmo tema. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma semana. Estamos começando e nela iremos ver algumas questões linguísticas muito importantes. Você já ouviu falar em metalinguística? Sim, ano passado vocês estudaram inclusive a função metalinguística da linguagem, né? Não? Então vai saber agora o que é. Metalinguística é a linguagem que descreve a própria linguagem. Parece ser confuso, mas vai ficar fácil. Língua, filme, música, tudo isso são linguagens pelas quais nos comunicamos. A metalinguagem ocorre quando uma linguagem, um filme, por exemplo, descreve a própria linguagem, um filme que conta como se faz um filme. Ficou claro? Nós vimos também a gramática, por exemplo, né, que é um livro da língua portuguesa falando a respeito da própria língua portuguesa, por exemplo. Vamos analisar um exemplo para ficar mais claro. Que foi? Não sei se olho para você ou para o balão. O balão da fala, né? O quadrinho acima é um exemplo de metalinguagem. Me acompanhe para entender. O quadrinho é uma forma de linguagem, não é?
O personagem do quadrinho fala sobre um elemento do próprio quadrinho, o balão de diálogo. Já que o assunto do quadrinho é o próprio quadrinho, temos uma metalinguagem. Agora vamos voltar ao texto lido na semana 1. Lemos o resumo do conto Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Abaixo temos um trecho deste conto. Então, primeiro nós lemos um resumo, agora nós vamos ler um trecho. E aí, caso vocês queiram ler o conto completo, vocês procurem na internet que vocês acham facilmente. Não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes que outras não escuta. E vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava, e é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave e sua voz murchou um pouquinho. Seja um caso de flor que é tão triste. E sorrindo, mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe, tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade, e daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro. Começou ela. Perto do cemitério São João Batista. Você sabe quem mora ali, queira ou não queira, tem que tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro, e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. Então, nós temos o trecho do início do conto, né? Então, vamos aqui. O início deste conto é marcado pela presença da metalinguística. Por que o trecho lido é metalinguístico? Logo aqui no início, ele fala, nós temos um conto que fala sobre o próprio conto, ó. Não é conto, né? É só apenas um sujeito que escuta algumas vezes que outras não escuta e vai passando. E aí ele vai falando sobre a arte de contar histórias, né? Sobre por que acreditamos em algumas histórias e outras não. E aí ele começa a falar a respeito do próprio conto dele, como a história aconteceu, e não por isso é metalinguístico, porque é um conto que fala sobre o contar de histórias, né? Como esse contar de histórias acontece. Com quem o autor do texto está conversando justifica uma parte do texto. Ele está conversando com a gente, né? Ele está conversando com nós, leitores. Ele é bem dialógico, o conto, né? O narrador do conto, que nós não podemos confundir com o autor, Carlos Drummond de Andrade, ele dialoga bastante com o leitor. Assim como eu disse que esse Pet estava bem dialógico, né? Ele conversava bastante com o aluno. O texto de Carlos Drummond de Andrade ele tem essa característica. Ele é metalinguístico porque ele é um conto que fala sobre um conto, né? Que fala a respeito do conto que irá acontecer. E também tem essa característica de ser muito dialógico, de conversar muito com nós leitores. Número 3. Agora, para completar, leia a tirinha seguinte e faça o que se pede. Ô Búgio, vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. E aí, dentro do texto, tem o texto que nós acabamos de ler. No último desenho, né? Explique por que a tirinha anterior é um texto metalinguístico. Acabei de falar por quê. Porque no último quadrinho, há a imagem como se o macaquinho estivesse desenhando, fazendo o próprio quadrinho que nós estamos lendo ao mesmo tempo, né? Por isso ele é metalinguístico. Vamos aqui à semana 4.
Fala galera, estamos começando mais uma semana, a última do PET 7. Neste plano de estudo doutorado, estamos falando sobre contos fantásticos e vimos também a importância do título. Além da metalinguagem, elemento muito usado em textos literários. Para fechar com chave de ouro, vamos produzir um conto fantástico. Você deverá escrever um conto fantástico em que narre algo fantástico que aconteceu com você. Pode ser ficcional ou não, tá? Vai que aconteceu alguma coisa extraordinária com vocês, né? Seu texto deverá ter um título e ser organizado em pelo menos 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Caso queira, pode utilizar da metalinguagem para compor sua produção. Podem usar de descrição também, tá, gente? Então fiquem à vontade para narrar essa história. Nós terminamos aqui a correção do PET 7. Nos vemos no PET avaliativo. Muito obrigada e até a próxima.